Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri. Vamos resolver mais uma lista de exercício. Hoje vamos resolver a lista 7. Então, bora lá. Exercício 1. Dadas as funções que seguem, determine se as mesmas são crescente, decrescente ou constante. Antes da gente fazer isso, vamos relembrar o conceito de função crescente. A função ela vai ser crescente quando acontecer algo desse tipo assim, ó. Dado um valor no x, vou chamar um x1 menor que um x2, se f de x1 for menor que a f de x2, nisso a gente vai ter uma função crescente. Na função decrescente, o que a gente vai ter? De novo, se eu pegar um x1 menor que um x2, lembrando que esses x estão no eixo x do nosso gráfico, e o f de x1 for maior que o f de x2, isso a gente vai ter uma função decrescente. E no caso da nossa função constante, o que vai acontecer? Constante. Não importa, né? x1 e x2 podem ser qualquer. Então não importa, certo? Se isso resultar, qualquer x1 e x2 resultar que f de x1 é igual a f de x2, nisso então a gente tem uma função constante. Vamos avaliar aqui em cada uma das nossas funções? Então aqui, item A. O que a gente vai ter? Eu vou pegar, por exemplo, vocês podem escolher o número que vocês quiserem, mas eu vou escolher especificamente, nesse caso, o valor de x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Então, nesse caso, o que a gente tem? x1 menor que x2. Vamos ver o que acontece com f de x1 e f de x2? Então, vamos lá. f do x1, no caso é 1, vai ser 7 vezes 1 mais 1. Então, 7 vezes 1 é 7 mais 1, 8. f de x2, que é 2, vai ser 7 vezes 2 mais 1. Então, a gente vai ter o quê? 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. Então, daqui a gente concluiu o quê? Que f de x1 ele é menor que o f de x2. Então, essa função aqui, ela é crescente. Certo? Beleza. Vamos fazer agora essa mesma análise para B. De novo, vamos usar x1 igual a 1, x2 igual a 2. O que a gente vai obter daqui? f de x1, que no caso é 1, isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes 1 menos 2. Isso aqui dá menos 2 com menos 2 dá menos 4. A f de 2 vai ser igual a menos 2 vezes 2 menos 2. Isso aqui dá menos 6. Então daqui ó, a gente consegue concluir o quê? Que a f de x1 ela é maior que a f de x2. Por quê? Menos 4 é maior que menos 6. Então aqui nesse caso a gente tem uma função decrescente. Deixa eu ver mais para frente outra forma de classificar mais fácil, mas por enquanto essa é a que a gente aprendeu e tem. Vamos lá, item C. Nossa função é aquela ali. Vamos de novo. x1 igual a 1, x2 igual a 2. Se nós formos fazer aqui, né, f de 1, no item C vai ficar menos 3 vezes 1 mais 3. Isso aqui vai dar 0. E a nossa f de 2 vai ser o quê? 3 vezes menos 3, né? Não vamos nos esquecer do sinal. Então, menos 3 vezes 2 mais 3 dá menos 6 mais 3, que é menos 3. Então, a gente consegue concluir que f de 1 é maior que a f, né? Deixa eu deixar
Deixa eu deixar, olha aí, desculpa. Então, a f de x1, ela é maior que a f de x2, por isso a gente conclui que a nossa função, ela é decrescente. Então, vamos lá, decrescente, certo? Vamos botar aqui no cantinho o item D. E depois eu apago e boto E. No item D, a gente tem de novo, ó, x1 igual a 1, x2 igual a 2, certo? Então vamos fazer aqui, ó. F de 1 vai ser menos o 1 ao quadrado mais 1, que é 0. E f de 2 vai ser menos o 2 ao quadrado mais 1, isso aqui dá menos 3. Então daqui a gente conclui o quê? Que f de x1 é maior que a f de x2, certo? Então aqui essa função ela é decrescente. Decrescente. Certo? Então vou apagar aqui para escrever a nossa última questão. Então, o item E, a gente tem o quê? Vamos botar x1 igual a 1, x2 igual a 2, como a gente já tem feito. Então, se a gente fizer f de 1, tá vendo que a E, ela não é em função de x, não importa o valor que eu bote para x, como não tem 2 vezes alguma coisa, é só o 2, ela vai dar 2. E a f de 2 também vai dar 2, porque ela não é dependente do x. Então a gente tem qualquer valor para x1 e x2, e f de x1 deu exatamente igual a f de x2. Então com isso a gente tem que isso aqui é uma função constante. Certo? Exercício 2. Aqui a gente também tem que fazer essa classificação entre crescente ou decrescente, sendo que nesse caso a gente não tem nenhuma função constante. A função vai ser sempre constante quando não tiver nada em relação à variável, nesse caso nada em relação ao x. Então vamos lá. Tendo aqueles nossos conceitos anteriores, vou pegar x1 igual a 1, x2 igual a 2. No item A vai dar o quê? Ó? F de 1, 4 vezes 1 mais 5, 9. F de 2, 4 vezes... Opa, já botei a resposta aqui. 4 vezes 2, né? Então, 4 vezes 2 mais 5. Então, isso aqui a gente vai ter o quê? 8. 8 mais 5, que dá 13. Então, daqui a gente conclui o quê? Que f de x1 é menor que a f de x2. Então, o que a gente tem aqui? Uma função crescente. Crescente. Agora, olhando o item B, a única coisa só que não está escrito é f de x, mas lembra que f de x é igual a y. Então dá no mesmo. Vamos lá. x1 igual a 1, x2 igual a 2. Se a gente for fazer ali, ó, vai dar f de 1 vai ser menos 1 mais 10, que é igual a 9. E f de 2 vai ser igual a menos 2 mais 10, que é 8. Então aqui a gente consegue concluir que f de x1 ele é maior que a f de x2. Então aqui a gente tem uma função decrescente. Eu tentei contornar ali, mas não. Então, vamos botar aqui. Decrescente. E no último item, o que a gente tem? Vamos fazer, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos arrumar esse último item de forma a ficar sem esses binômios que a gente chama, tá? Então vamos lá, x mais 2 ao quadrado, mesma coisa que x mais 2, menos x menos 1, x menos 1, certo? Se a gente reorganizar isso aqui, pessoal, isso aqui vai ficar no final das contas x ao quadrado mais 4x mais 4. Primeiro cara aqui, menos, vou botar uns parênteses aqui, x
ao quadrado menos 2x mais 1. Como é que eu cheguei nesses números? Eu fiz um chuveirox. Aqui, ó. Esse vezes esse, este vezes esse, este vezes esse e este vezes este. Mesma coisa aqui. Com isso eu cheguei nesses valores. Então, se a gente reorganizar isso aqui vai ficar o quê? Ó? Esse x ao quadrado vai cortar com esse. Menos com menos fica mais. Então, fica 4x mais 2x. Já ia botar a resposta aqui de novo. Mais 2x. Aqui vai ficar mais 4 menos 1. Então, no final das contas, deu 6x mais 3. Então, essa aqui é a função que a gente tem interesse de refazer as contas. Então, vamos lá. No item C. x1 é igual a 1, x2 é igual a 2, certo? Então, vamos lá. f de 1 vai ser igual a 6 vezes 1 mais 3, que isso aqui dá 9. f de 2 vai ser 6 vezes 2 mais 3, que é igual a 15. Então, a gente conclui que f de x1 é menor que f de x2. Isso significa que isso aqui é uma função crescente. Crescente. Certo? Exercício 3. Segundo os gráficos que seguem, em que intervalos a gente tem essa função com sinal positivo e negativo. Então vamos lá. Eu vou deixar em rosa os sinais positivos e negativos. Lembrando que aqui o eixo x, exatamente neste ponto aqui, a gente tem o zero. Tudo acima deste ponto está positivo. Positivo, tá mais. E tudo abaixo daqui está negativo, como a gente já viu. Negativo, menos. Então, o que acontece? Todos os nossos resultados acima daqui são positivos. Então, são esses resultados aqui. Então, no item A, a nossa função é positiva. No intervalo que vai... Como aqui não tem valor, vamos estipular que seja... Vamos enxergar que seja metade. Então, mais ou menos de 0,5. Aqui também tá mais, não está tão para o meio desse intervalo. Mas vamos supor que está mais à esquerda, até 1,3. Certo? Mas aqui a gente tem uma ideia que aqui ela é positiva. E ela vai ser negativa em quê? Nos valores que estão abaixo do eixo. Então, a gente tem esse primeiro intervalo aqui e este segundo intervalo. Então, ela vai ser negativa quem está abaixo do x. Então, de menos 2 até esse cara aqui, que é o 0,5, que a gente já tinha dito, no eixo x, tá, pessoal? Sempre a gente olha o x. E ela também vai ser negativa, a gente pode botar união, né, porque vai unir esses valores, do 1,3 até o 3, certo? Esses são os resultados para o item A. Já o item B, vamos pensar juntos. Olha aqui para mim, ó, presta atenção. Ela é positiva, lembra? Daqui para cima, tudo é positivo. Tudo é mais, certo? E daqui para baixo, negativo. Então, menos. Então, olha aqui comigo. Quem que está acima do eixo? Este intervalo aqui e este intervalão aqui. Então, ela vai ser positiva onde? Positiva no intervalo de menos 3 até menos 1, união, opa, esse menos 1 fechado, união de 1 até 4. No eixo x, lembrem, sempre o eixo x. E onde ela é negativa? Onde ela está abaixo do zero. Então, ela é negativa no intervalo de menos 1 até 1. Certo? Exercício 4. Esse exercício 4, a gente tem que olhar para o gráfico e responder, né, as informações que estão sendo pedidas. Então, vamos lá. Vamos responder aqui o item A. Deixa eu colocar aqui para a gente saber. Então, no item A, ele pede essa sequência de valores da função. Vamos olhar aqui, ó, f de menos 5.
f de menos 5, quando x é menos 5, a nossa função, o nosso y é 0. f de menos 2, quando o nosso x é menos 2, o nosso y é 2. f de 2, quando o nosso x é 2, o nosso y é menos 3. f de 4, quando o nosso x é 4, o nosso y é 4. E f de 5, quando o nosso x é 5, o nosso y é 0. Tá bom? Vamos ver os outros agora. Eu vou apagar esse aqui para a gente fazer os outros aqui. No item B, ele nos pergunta a seguinte coisa. Se f de x for igual a 2, então qual o valor do y? Se a gente for traduzir isso aqui, isso significa y igual a 2. O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar o nosso y igual a 2 aqui. E quem é o x que está associado ao y igual a 2? É o menos 2. Então, o x é menos 2. Isso é a mesma coisa que dizer o quê? Ó? Que f de menos 2 é igual a 2. Certo? Vamos fazer agora, então, o item C. F de 2, a gente tem que saber se é igual, maior, menor, menor ou igual, maior ou igual, diferente ou igual a f de menos 2. Vamos olhar quanto vale f de 2. F de 2 vale menos 3. F de menos 2 vale 2. Então, com isso aqui, a gente consegue ver, ó, que a f de menos 2 ela é menor que a f de 2, ela é menor que a f de menos 2. Como é que eu sei isso? Ó? F de 2 é menos 3. Isso é menor que a f de 2, f de menos 2, que é 2. Então, eu sei que menos 3 é menor que 2, certo? No item D, pede o domínio. Como a nossa reta ela se prolonga para cá e se prolonga para cá, a gente pode dizer, nesse caso, que o domínio são todos os números reais. Pode ser qualquer outro valor aqui no meio, qualquer outro valor para cá também. A nossa imagem, no item E, né? A nossa imagem, como a gente não sabe exatamente para onde que ele vai, a gente diz que a imagem são os reais também. Mas, se nós limitarmos, né, aonde a gente está enxergando, certo? É só a gente trabalhar deste ponto até este aqui. Então, a gente pode também dizer que, nesse caso, o domínio vai ser de menos 5 a 5 e a imagem vai ser de menos 3 a 4. Mas esses valores só valem quando a gente limita o nosso domínio nesse caso, ele vai resultar nessa imagem. E se caso o nosso domínio for este caso, vai resultar nesta imagem. Nesse exercício em específico é os resultados da cor verde, tá bom? Então, vamos lá. No item F, ele pergunta para nós em que intervalos a nossa função ela é crescente. Lembra que crescente tem que ser, olhando sempre da esquerda para a direita, é a reta que está subindo. Então, a gente sabe que de menos infinito até menos 2, ela é crescente. Aqui a reta começa a cair, mas depois ela volta a subir de novo, ó. Do x igual a 2. Aqui é o intervalo fechado também, porque faz parte do domínio. Então, de 2, menos 2 aqui, de 2 até 4. E na letra G, onde ela é decrescente, ó, aonde está descendo. Então, vai ser de menos 2 até 2, união de 4 até mais infinito, porque está indo para o infinito aqui, certo?